Bom dia! Vamos iniciar as aulas de hoje analisando a demonstração de resultado do exercício. É a segunda demonstração financeira, obrigatória tanto para fins comerciais como para fins fiscais. Basicamente, a demonstração de resultado do exercício vai demonstrar todas as receitas deduzidas de todas as despesas da empresa e, enfim, apontando o resultado obtido por ela. Como a empresa terá vários tipos de receitas e vários tipos de despesas, a Lei das SA previu uma ordem rigorosa e bastante lógica para a apresentação desses resultados. Vejamos como vem a ser a demonstração na sua forma legal. Inicialmente, será demonstrada a receita bruta da empresa. Em seguida, deduções da receita bruta. Não se preocupem, porque mais para frente nós iremos analisar cada um desses itens. Diminuídas as deduções da receita bruta, nós encontraremos a receita líquida da empresa. A receita líquida vai ser afetada pelo custo das mercadorias vendidas e, em seguida, nós vamos encontrar o primeiro resultado apontado pela DRE. É ainda um resultado grosseiro, que não levou em conta todas as receitas e todas as despesas, por isso ele é chamado ainda de resultado bruto. Em seguida, vamos demonstrar as demais despesas que afetaram a vida da empresa. E aí sim, nós chegaremos ao que é chamado resultado operacional. Ainda não chegamos ao resultado final da empresa, porque fora da sua operacionalidade a empresa pode exercer algumas atividades que vão gerar os resultados não operacionais, que terão que ser também demonstrados. Antes de se apurar o lucro final, nós vamos ter que demonstrar quem são os participantes dos lucros, que participam dos lucros antes até mesmo dos sócios da empresa. E, finalmente, os impostos que incidem sobre o lucro, que são impostos federais, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Aí sim, nós teremos o resultado líquido da empresa. Observem que várias vezes ao longo dessa demonstração surgiu a palavra resultado. Resultado é uma palavra genérica, que poderia ser, no caso de um resultado positivo, lucro, e no caso do resultado negativo, prejuízo. Assim é que, na demonstração de resultados, se logo ao deduzir o custo das mercadorias da receita líquida nós encontrássemos prejuízo, ela demonstraria um prejuízo bruto. Se deduzidas as despesas nós tornássemos a encontrar prejuízo, nós teríamos um prejuízo operacional. Se os resultados não operacionais fossem positivos, nós teríamos um lucro não operacional, que poderia nos levar ao final da demonstração a um lucro líquido. Ou seja, sempre que aparecer a palavra resultado nessa demonstração, esse resultado poderá ser positivo ou negativo, lucro ou prejuízo. Em seguida, vamos detalhar os pedacinhos da demonstração de resultado. O primeiro conceito que nós precisamos aprender na DRE é o que vem a ser receita bruta. Receita bruta não se confunde com faturamento bruto. Faturamento é o que a empresa cobra por aquilo que ela entregou. Mas o faturamento contém alguns tributos que não são propriedade da empresa. Por exemplo, a empresa muitas vezes cobra do seu cliente o IPI. E esse IPI, na verdade, é apenas responsabilidade dela, mas é uma receita da Receita Federal e não uma receita da empresa. Então, do faturamento bruto, nós temos que deduzir o IPI que tenha sido cobrado do cliente e também o ICMS substituição. Deduzidos esses dois tributos do faturamento bruto, é que vai aparecer a receita bruta, que é o primeiro item da DRE. Então, faturamento menos impostos incidentes sobre o faturamento, nós encontraremos a receita bruta. Vocês viram
que a receita bruta sofrerá deduções. Quais serão as deduções da receita bruta? Inicialmente, existem tributos também contidos na receita bruta da empresa e que têm que ser excluídos para que se encontre a receita líquida dela. O mais conhecido de todos eles é o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que está contido no preço de todos os itens que circulam neste país. O ISS, que é um Imposto sobre Serviços, e duas contribuições federais, o PIS e a COFINS. Além das deduções de tributos, nós vamos ter que deduzir da receita bruta também as vendas canceladas. Evidentemente que nem tudo que é vendido fica com o cliente. Muitas vezes, por desatender os pedidos, as mercadorias são devolvidas. Então, essas notas fiscais emitidas são canceladas e têm que ser deduzidas da receita bruta. E, por último, também teremos que deduzir da receita bruta os descontos concedidos aos clientes. Descontos comerciais, ou seja, aqueles descontos incondicionais que constam da nota fiscal. Então, deduzidos esses itens, nós vamos encontrar a receita líquida. A receita líquida seria o segundo item da DRE. E da receita líquida, nós vamos deduzir o custo. Dependendo do ramo de atividade da empresa, nós poderemos estar falando do custo dos produtos vendidos, quando a empresa for uma empresa comercial ou industrial, ou o custo dos serviços prestados se a empresa for uma prestadora de serviço. Deduzido o custo, nós chegaremos ao resultado bruto. Como é que se apura o custo? Inicialmente, vamos tratar do custo de mercadorias. Uma empresa revendedora, ela adquire mercadorias e vai vendê-las. Qual é o valor que ela atribui às mercadorias que ela adquire? O valor da nota fiscal que ela adquiriu e ajustado por alguns itens. O primeiro item de ajuste no valor das mercadorias é o valor dos impostos recuperáveis. No nosso caso, nós temos vários impostos recuperáveis, como o ICMS, o PIS e a COFINS. E o IPI, em alguns casos. Temos que adicionar ao custo das mercadorias o valor dos fretes e seguros ou qualquer outro ônus suportado para ter a mercadoria dentro de casa. Isso nos dá o custo das compras líquidas. Nem tudo que é comprado durante um ano é vendido. Por isso, para achar o custo daquilo que é vendido, é necessário fazer um ajuste. E esse ajuste é feito da seguinte forma: soma-se o estoque inicial da empresa com as compras feitas no período e deduz-se aquilo que não foi vendido, ou seja, o estoque final, encontrando-se assim o valor do custo das mercadorias vendidas. Se nós estivéssemos falando de uma empresa industrial que vai produzir aquilo que ela vende, nós teríamos como custo a matéria-prima adquirida, somada à mão de obra que ela empregou para produzir e os gastos indiretos que ela precisou também para ter o produto pronto. E isso daria o custo da produção. Claro que ela também pode ter estoques iniciais, que serão somados ao custo da produção e deduzidos dos estoques finais. E isso nos dá o custo dos produtos vendidos. Ou seja, o resultado bruto nasce da dedução do custo em relação à receita líquida. Chegamos ao resultado bruto. Da receita líquida deduzido o custo que foi analisado, encontraremos o resultado bruto. No próximo bloco, vamos caminhar para encontrar o resultado operacional. Nós já encontramos o resultado bruto da empresa. Vamos ver agora quais são os outros itens que afetam o resultado e permitem encontrar o resultado operacional da empresa.
Vejam, até agora, nós só levamos em conta uma receita, que é a receita principal da empresa, aquela que ela existe para oferir, a sua receita bruta. E, basicamente, também só levamos em conta uma despesa, também tende a ser a despesa principal, que é o custo. Mas no exercício de suas atividades, a empresa terá também outras despesas e outras receitas operacionais. São tantas essas despesas operacionais que a lei das SA a dividiu em 4 subgrupos. O primeiro desses grupos são as despesas com vendas. Claro que é um subgrupo que existirá nas empresas comerciais e industriais e que contém a remuneração dos vendedores, o desgaste dos veículos utilizados pelos vendedores, embalagens, frete sobre vendas, todas as despesas necessárias para que o produto chegue às mãos do consumidor. O segundo grupo das despesas operacionais são as despesas administrativas. Esse tende a ser um item grande, porque ele contém as folhas salariais e também todas as despesas necessárias para a administração, material de limpeza, material de escritório, bens de consumo utilizados, tudo o que é necessário para que a empresa possa ser administrada. O terceiro grupo é o grupo das despesas financeiras. Dificilmente uma empresa consegue trabalhar sem ter que necessitar de financiamentos bancários. E essas despesas financeiras fazem parte da sua operacionalidade e são demonstradas destacadamente no resultado operacional. Além desses 3 grupos tão específicos, a lei permitiu um grupo mais genérico que contém outras. Então, seriam outras despesas operacionais que não se encaixaram em nenhum dos blocos anteriores. Nós podemos citar aí, por exemplo, alguns tributos que incidem, por exemplo, sobre o patrimônio, o IPTU, o IPVA, que são outras despesas operacionais. Além das despesas operacionais, ocorre que as empresas possam ter outras receitas operacionais, que não são necessariamente a sua receita principal. Imagine, por exemplo, que uma empresa comercial tenha uma sala desnecessária ao seu funcionamento e alugue essa sala. A receita oferida pelo aluguel não é uma receita principal da empresa, mas faz parte da sua operacionalidade. Então, esta soma algébrica das receitas e despesas operacionais com o resultado bruto nos permite encontrar o resultado operacional da empresa. Esse resultado traduz aquilo que a empresa conseguiu exercendo a sua atividade. Basicamente, esse é o resultado esperado da empresa. Mas pode acontecer que a empresa tenha também receitas e despesas não operacionais. Basicamente, as receitas e despesas não operacionais estão relacionadas à venda do ativo permanente. Ao estudar o balanço, nós vimos que o ativo permanente é aquele que a empresa não tem a intenção de vender. Mesmo não tendo a intenção de vender, ela não é proibida de vendê-los. Pode haver uma circunstância gerencial que determine a venda de um desses bens. E nesta venda, a empresa poderá ter lucro ou prejuízo. E isso vai configurar o resultado não operacional. Se eu vender um bem do permanente com lucro, eu terei uma receita não operacional. Se eu vender um permanente com prejuízo, eu terei uma despesa não operacional. Então, o resultado operacional, ajustado pelos itens não operacionais, vai nos dar um outro subtotal da demonstração de resultados, que é o resultado antes da tributação federal. Estamos terminando a nossa aula de hoje e na nossa próxima aula nós vamos ver a incidência tributária federal sobre o resultado das empresas.